Oi pessoal, tudo bem? A gente aprendeu nas aulas de geometria que o número π ele é muito importante para a gente calcular o perímetro e a área de uma circunferência. O π ele é um número irracional composto por infinitas casas decimais. Vocês sabiam disso? Pois é, existe até um site em que você consegue encontrar em qual posição dos decimais do número π aparece a sequência do seu aniversário ou da sua data de nascimento. Os primeiros registros desse número tão misterioso datam de textos da antiga Babilônia, de mais ou menos 4.000 anos atrás. Desde então, a gente vem estudando e descobrindo cada vez mais algarismos dessa constante. Existem, inclusive, alguns recordistas que, dia após dia, eles tentam encontrar mais e mais casas decimais para esse número. A maior recordista em encontrar a melhor aproximação para o número π é uma engenheira de software da Google chamada Emma Haruka, que encontrou mais de 31 trilhões de dígitos para essa sequência. Mas por que esse número ele é tão fascinante e tão importante? Ele é usado hoje em dia em quase todas as áreas da ciência. Por exemplo, na física, na engenharia, na bioquímica, na meteorologia, na estatística. Ele está presente, por exemplo, na estrutura de dupla hélice do DNA. Ele também está presente nas equações do campo da teoria de relatividade de Einstein. E também ele está por trás da estrutura de cálculo de um GPS. Você pode usar ele para calcular o volume de uma lata de refrigerante, para calcular a oscilação de um pêndulo. E ele também é usado na comunicação que é feita entre o nosso celular e uma torre de telefonia móvel local. Então, existem várias aplicabilidades para esse número. Mas então, como que ele foi descoberto? Como que ele foi obtido? Na antiguidade, já era possível calcular o perímetro e a área de espaços que continham o formato de um polígono regular, com as relações métricas que eles encontraram na época. Mas não conseguiam o mesmo para uma circunferência. Então, os matemáticos da época se reuniram e tentaram incansavelmente encontrar essa relação, medindo o tamanho das circunferências com barbante e comparando essa medida com o tamanho do seu diâmetro, que também era medido com barbante. A conclusão que eles chegaram era que para toda a circunferência que eles mediram, a relação era sempre de mais ou menos 3 diâmetros e alguma coisinha. Ou seja, o tamanho da circunferência C, dividido pelo seu diâmetro, era aproximadamente 3. Ou então, reescrevendo, o tamanho da circunferência C, dividido por 2 raios, que é a mesma coisa que um diâmetro, era aproximadamente 3. Então, o matemático Arquimedes, ele resolveu fazer o seguinte experimento. Ele inscreveu e circunscreveu polígonos regulares, que eles já sabiam calcular perímetro, área na época, e tentou aproximar o perímetro dessas figuras já conhecidas com o perímetro da circunferência em questão, que eles não conseguiam chegar através das relações métricas. E foi comparando o perímetro de polígonos regulares inscritos e circunscritos a uma mesma circunferência e gradativamente aumentando o número de lados desse polígono que Arquimedes chegou numa aproximação de mais ou menos 3 casas decimais para o número π.